Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é o nosso devocional de número 13 e eu quero te pedir para você ficar comigo neste vídeo até o final, que daqui um pouquinho eu vou dar mais uma dica de devocional. Pessoal, o devocional de hoje, ele tá no livro de Números, lá no Pentateuco. Eu vou ler 2 versículos em Números, mas eu vou ler também um versículo em Êxodo e em Deuteronômio para nós entendermos um pouquinho da história. Vocês têm percebido que eu sempre tenho falado um pouquinho do contexto aqui para a gente compreender melhor o que Deus quer ministrar no nosso coração. Então, eu vou ler Números, capítulo 20, o verso 8 e o verso 11. Se tu tá sem a sua Bíblia aí, pega ela, corre lá, pega a Bíblia e vem fazer esse devocional junto comigo, tá? Então, Números capítulo 20, verso 8, diz assim, um pouquinho antes, o verso 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. O verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Vamos lá à história. Aliás, uma história bem conhecida, essa daqui de Moisés, com o povo e Deus. E sabiam que essa história aqui já aconteceu antes com Moisés? É a 2ª vez que Moisés passa por essa mesma situação. Então, como eu disse, nós vamos ler outros versículos para a gente entender um pouquinho mais. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo das mãos de Faraó, que estava no Egito. O povo ficou cerca de 400 anos como escravo no Egito. Então, depois de muito custo, Faraó liberta o povo e então agora Moisés lidera o povo de Israel pelo deserto para a terra prometida, em direção à terra prometida que o Senhor já havia prometido. Neste momento aqui, eles estão em Meribá. Como eu disse, eles já haviam vivido essa mesma situação, mas em Refidim, que está lá em Êxodo, capítulo 17. Aqui no capítulo 17 de Êxodo, a gente vê a primeira vez, que acontece essa situação. Que o povo está com Moisés está liderando eles no deserto, em caminho da terra prometida, e chega um momento o povo começa a murmurar nos ouvidos de Moisés: estou com sede, estamos com sede, queremos água. Imagina milhares de pessoas, porque o povo, quando saiu do Egito, era numeroso, que isso também era uma palavra de Deus. Imagina esse povo numeroso murmurando nos ouvidos de Moisés. Então, que Deus fala, como eu li no verso 6, para Moisés ferir a rocha que sairia água. E aí, continua o verso falando que simplesmente Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Ele fez conforme Deus falou, foi lá, feriu a rocha, então saiu água e o povo bebeu. Moisés obedeceu a Deus completamente, da maneira como Deus falou, Moisés fez. E aí voltamos lá para Números, onde eu já li, e a mesma situação, a 2ª situação, e eu quero abrir um parênteses aqui, que a importância de lermos a Bíblia toda é algo também que eu tenho falado aqui nesses 30 dias de devocionais. A importância de nós lermos a história toda. Por quê? Foi uma experiência minha. Eu só percebi essas 2 histórias quando eu fiz uma leitura anual, uma das que eu fiz. E eu percebi, eu chegando aqui em Números, não, mas espera aí, eu já li sobre isso. E aí eu fui ver, fui pesquisando, e daí eu linkei ali a história de Êxodo com aqui de Números. Então, olha a importância que é nós lermos e até mesmo em tentar um prazo curto a leitura toda para a nossa mente ir lembrando e conectando as histórias. Então, aqui em Números, a mesma situação, a 2ª. Então, Moisés continua caminhando com o povo e até aqui o Senhor já fez muitos milagres com o povo de Israel. O povo de Israel já viu muito do poder de Deus, mas eles continuam murmurando, continuaram reclamando que tá faltando isso, tá faltando aquilo, queremos água, é melhor voltar para o Egito, é melhor ser escravo. E aí imagina, de novo,
toda aquela multidão ali nos ouvidos de Moisés reclamando, queriam água, estavam com sede. E então, nesse momento aqui, como eu li, Deus fala para Moisés: falai à rocha. E Moisés, a Bíblia fala que Moisés foi lá e feriu a rocha 2 vezes. Mas aqui o texto pode até nos mostrar um pouquinho antes que Moisés estava um pouco irritado com o povo, porque antes dele levantar a mão perante a rocha, ele fala assim: ouvi agora, rebeldes. E então mostra que Moisés estava irritado. Então, ao invés dele falar à rocha para dar água, como Deus havia mandado, ele feriu a rocha por 2 vezes. Ele fez, de certa forma, a mesma coisa que da primeira, mas da primeira foi o que Deus era para fazer, mas agora Deus mudou um pouquinho. Não é para ferir, é para falar. Moisés desobedeceu a ordem de Deus. Da primeira vez, ele obedeceu a ordem por completo. Da maneira como Deus falou, ele fez. Só que agora ele não fez da maneira como Deus mandou que ele fizesse. E a gente sabe que toda desobediência tem uma consequência. E é aí que eu vou ler um outro versículo que fala da consequência que Moisés teve que viver. Se você chegou até aqui neste momento do vídeo, que bom! Nesse momento agora, antes de nós falarmos da consequência de Moisés, eu vou abrir um parênteses aqui para falar da dica que eu falei que eu ia dizer. Eu não sei também, não lembro, não estou lembrada se eu já falei dessa dica do devocional aqui no canal, mas se eu já falei, vamos repetir. Muitas vezes me perguntam como chegar até um devocional e eu quero trazer 2 maneiras, tá? A primeira é dessa maneira que eu tenho levantado aqui no canal sobre orar a Deus, sondar o coração, pedir para Deus sondar o coração, pedir para o Senhor fazer a vontade dele, não a minha, e reconhecer que eu não sei orar e diante dessa oração pedir para Deus ministrar no meu coração um livro, um capítulo, um versículo. Essa é a primeira maneira, tá? Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino esses passos assim. Eu vou deixar na descrição, dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar esse vídeo. E a segunda maneira é que você pode fazer um devocional em livros. A primeira maneira, como vocês têm visto aqui, eu já trouxe aqui devocional em Samuel, em Esther, em Salmos, em Gênesis. Hoje está sendo em Números. Então é assim, né? Vai caminhando na Bíblia. A segunda maneira que eu quero falar é você pode escolher um livro. Nós mesmo, como família, estamos fazendo o nosso devocional também em família, temos o nosso individual e fazemos em família. Por agora a nossa filha, para poder participar, para desde pequenininha ela já estar com esse contato com a Bíblia, né? Então a gente já fez em Provérbios e agora nós estamos fazendo o nosso devocional em Salmo. Então cada dia a gente lê um salmo e comenta sobre o salmo e aplica sobre a nossa vida. Então, você pode fazer dessas 2 maneiras, sondando o coração, e a segunda maneira é você escolher um livro e a cada dia você fazer o seu devocional naquele livro. E depois você pode ir para outro e para outro. Então, essa é a dica de hoje. Terminando aqui o contexto desse devocional, vamos ler sobre a consequência de Moisés diante dessa desobediência que está lá em Deuteronômio, no finalzinho, capítulo 34, verso 4, diz assim: disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para ela, não irás para lá. Essa foi a consequência de Moisés, porque lembra, Moisés, o líder, o libertador, estava com o povo caminhando para a terra prometida. Mas nem ele, nem aquela geração entra na terra prometida, somente o líder que vem pela frente e a próxima geração. Essa foi a consequência, mas Deus deixou Moisés, permitiu que Moisés visse de longe, né? Contemplasse de longe a terra prometida, e foi assim que aconteceu. Então essa foi a consequência de Moisés, ele não entrar na terra prometida. Porque quando eu e você murmuramos, nós estamos sendo ingratos, da mesma forma que aquele povo foi.
Deus estava servindo eles com tudo, não faltava nada no deserto. Eles tinham que comer, eles tinham que beber, eles tinham que vestir, e eles estavam a caminho da terra prometida, que lá eles viveriam melhor ainda. Mesmo assim, diante de todos os milagres que Deus fez na vida deles, de todas as palavras que eles ouviram do próprio Deus, eles murmuraram, eles foram ingratos. Eu falei aqui da consequência de Moisés, mas o povo também teve uma consequência por conta dessa desobediência. Toda aquela geração ali não entrou na terra prometida, somente a seguinte. Mas eu falo mais de Moisés, porque quando você vem lendo a Bíblia, você vem vendo o quanto Moisés caminhou com Deus, o quanto foi face a face, e aí chega nesse momento aqui, ele perde essa bênção de estar na terra prometida. Então, quando eu cheguei nesse capítulo onde eu vi que Moisés não entrou, que ele só contemplou, eu fiquei com pena de Moisés. Mas foi a consequência da desobediência dele. Vamos tirar de aplicação desse devocional sobre essa questão de murmuração. A murmuração, ela cresce no nosso coração de uma forma que daqui um pouquinho não tem controle, daqui um pouquinho você está murmurando por tudo. Você é casada, você murmura, você é solteira, você murmura, você tem filhos, você murmura, você é bem de vida, você murmura, você não é, você murmura, você tem saúde, você murmura, você não tem saúde, você murmura, você tem amigos, murmura, não tem, murmura também. Então contamina demais, acostuma demais o murmurar. Então nós devemos ir contra a murmuração para não ter consequências assim como o povo de Israel teve. E nós estamos sujeitos a todo momento a desobedecer, Deus falar algo para nós e nós não fazer da mesma maneira que Deus falou, fazer em partes ou até mesmo não fazer. Então isso é desobediência. Eu e você estamos sujeitos a murmurar igual aquele povo, mesmo sendo servidos, mesmo tendo as coisas, mesmo estando tudo bom, nós estamos sujeitos a murmurar. Mas lembre-se, toda murmuração tem uma consequência, toda desobediência tem uma consequência. Nós devemos lutar contra a murmuração. Murmuração não agrada o coração de Deus. Quando eu murmuro, eu estou sendo ingrato, eu estou desobedecendo, e isso tudo tem consequência. Então lute. Se você começar a perceber que está de certa forma murmurando, pouquinho que seja, tome cuidado. Já coloque diante de Deus, ore e cuide para que isso não aumente na sua vida, para que isso não vire um costume. A mensagem que eu queria trazer hoje é essa. Obrigada por você que está me acompanhando. Quero te pedir, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, nos ajude a crescer. Nós queremos chegar a 1000 inscritos logo, logo, e eu conto com a sua ajuda. Vai lá agora mesmo, se inscreve no nosso canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!